A história que a Bíblia conta, como a Bíblia foi escrita. Queridos e queridas, vamos entender algumas coisas básicas aqui. A Bíblia é um conjunto de livros que foram escritos durante a história do povo de Israel, e que somente depois foram juntadas. A Bíblia ela não foi escrita todinha junta, de Gênesis ao Apocalipse. Ela não foi um projeto pensado por uma pessoa, um ser humano, que pensou que ia escrever um livrão e ia dividir esse livrão em pequenos livros, como se fossem capítulos. Não, nada disso. A Bíblia foi nascendo, inspirada, claro, pelo Espírito Santo, mas na história do povo de Israel. Nós vamos entender isso melhor, porque hoje estou dizendo isso. Porque, embora o que vou fazer agora seja um resumo de toda a história da Bíblia, como se a Bíblia fosse o único livro, vale lembrar, o que vou fazer aqui não é contar exatamente toda a história na sequência em que os livros estão na Bíblia. O que eu quero é pegar o fio da meada presente na Escritura para termos uma noção do conteúdo trazido na Bíblia. Em outras palavras, o que eu quero contar-lhes é exatamente os trechos, os momentos, os períodos principais da história de Israel. E aí, em algum momento ou outro, vou fazer referências a alguns livros que foram escritos neste período. Isso vai nos ajudar bastante. Vem comigo nessa história. O início da história do povo de Deus. Como nós bem sabemos, lá no livro do Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, Deus cria os céus e a terra, Deus cria o mundo, coloca detalhes nessa natureza maravilhosa. E nos diz a Bíblia, lá em Gênesis, também no capítulo 1, versículo 26 e 27, que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Este primeiro relato da criação vai acabar lá pelo capítulo 2, versículo 4a. Já no capítulo 2, versículo 4b do livro de Gênesis, há um segundo relato. Um segundo relato da criação que tem diferenças em relação ao primeiro. Essas diferenças depois a gente vai aprofundar. Mas vamos entender o que acontece agora. No segundo relato da criação, Deus cria o homem, o mundo e a mulher. Exatamente assim. E aí é aquele relato conhecido. Deus pega o pó da terra e cabe lembrar que a palavra pó, nesse caso, é afá em hebraico. Então, Deus pega a terra, forma o homem, aquela história toda que nós conhecemos, onde Deus depois diz que o homem não podia ficar sozinho, cria então a mulher da costela do homem. Deus criou então o homem e a mulher ali, naquele primeiro momento. Adão e Eva, e o relato continua nos dizendo algumas coisas interessantes. Quantos filhos tiveram Adão e Eva? Certamente você pensou 2 filhos, é ou não é? Pois é, eu preciso dizer-lhes que quando a gente lê sem ter os detalhes da narrativa, nos perdemos um pouco. Adão e Eva não tiveram apenas 2 filhos. Nos diz a Escritura que eles tiveram 3 filhos. Como é a história? Nós sabemos. Lá no capítulo 3 do livro do Gênesis, eles caem no pecado, eles se afastam de Deus, nasce Caim e depois nasce Abel. Qual é a história mesmo? Caim mata Abel. Veja bem, quero trazer aqui um detalhe interessante para você. A palavra Abel em hebraico é rebel. Sabe o que significa rebel? Significa fumaça ou vapor. Porque o primeiro homem que morre na Bíblia se chama fumaça ou vapor? Porque o vapor e a fumaça, qualquer vento dissipa. É para trazer esse aspecto da fragilidade humana. Então, Caim matou fumaça. Gostou dessa história? Só que nos diz a Bíblia que a sequência da geração de Caim terminaram. Foram apenas 7 gerações depois de Caim e a linhagem de Caim acabou. Então,
a história continuou. A partir de quem? De quem? Do terceiro filho de Adão e Eva, Sete. Isso mesmo, o nome dele é Sete, que significa substituto. E nos diz a Escritura que é a partir de Sete que a história vai continuar. Aí na linguagem de Sete, teremos, na linhagem dele, nós vamos ter lá na frente um homem chamado, como que se chama mesmo? Lameque, que foi o pai de Noé. Já estamos lá no capítulo 5, 6 e 7 de Gênesis. Noé é quem constrói o grande barco e acontece o dilúvio. Nesta história, Noé terá 3 filhos importantes para nós. Eles se chamam Sem, Cã e Jafé. E nos diz a Escritura que depois que o dilúvio acabou, que as águas baixaram, a história que vai continuar é exatamente aos dos descendentes de um desses filhos, a de Sem. Lá na frente, um dos descendentes de Sem vai se chamar Taré. Taré é o pai de Abraão, que antes se chamava Abrão. A história de Taré está no capítulo 11 de Gênesis. Já no capítulo 12 teremos a história de Deus com Abraão. Abraão então é chamado por Deus para sair da sua terra e ir para uma terra desconhecida, uma terra que Deus daria a ele que essa terra realmente pertenceria aos seus descendentes. Essa descendência que seria numerosa como nos conta as Sagradas Escrituras. Há um dado interessante nisso que foi dito. O nome Abraão significa pai de uma grande nação. Abraão é casado com Sara, que antes se chamava Sarai. Sara em hebraico significa rainha. Nos diz a Bíblia que Sara era estéril. Ora, não tinha prometido Deus a Abraão uma descendência numerosa? Como isso aconteceria se Sara não podia ter filhos? Diz a Sagrada Escritura, no livro do Gênesis, capítulo 18, que estava Abraão sentado perto dos carvalhos de Mambré, e Deus então aparece a ele. Ele promete um filho que vai nascer do ventre de Sara. Sara escuta Deus falando aquilo e ela ri. Deus então se volta para Abraão e Sara e diz o seguinte: por que você riu? O nome do teu filho será Isaque. Isaque em hebraico significa riso. Então Deus dá a Abraão e Sara um filho, e esse filho se chama Isaque. Isaque vai se casar e vai ter 2 filhos importantes nessa história, Esaú e Jacó. Esses são os patriarcas. O primogênito é Esaú, que tinha direito de receber herança do pai, e a Bíblia nos conta que Jacó passou a perna nele, roubando-lhe a benção da primogenitura. Isaque abençoa Jacó, achando que estava abençoando Esaú. Esaú fica sabendo e corre atrás de Jacó, que foge. Jacó trapaceou seu irmão. Jacó significa em hebraico trapaceiro. Nos diz a Escritura que em dado momento dessa fuga, ele se encontra com o anjo de Deus, luta com o anjo para que pudesse abençoá-lo. As narrativas dizem que ele foi ferido na coxa, ele fica manco, e Deus muda o nome de Jacó para Israel. O que significa o nome Israel? Uma das possíveis traduções do hebraico para a língua portuguesa é o homem que lutou com Deus. Nos diz a Escritura que Jacó teve alguns filhos. 12 filhos são importantes para nós aqui. Dentre esses 12 filhos de Jacó ou Israel, que são a mesma pessoa, tinha um que foi invejado pelos seus irmãos. Ele se chamava José. José ele foi invejado por seus irmãos. E nos contam as Escrituras que ele foi vendido como escravo a uma caravana de madianitas que estavam indo para o Egito. Os irmãos voltam para a casa do pai Israel, ou Jacó, como quiser chamá-lo, e contam que o irmão tinha sido morto por animais selvagens. O pai fica muito triste, e enquanto isso José vai para o Egito.
E a história toda, ela vai se desenrolando até que José chega a ser um dos grandes homens dentro da hierarquia dos egípcios, como que dos braços do faraó. A história que é contada no livro do Gênesis nos mostra isso, até que acontece um momento de grande seca em toda a região de Canaã, e os filhos de Israel saem de Canaã e vão até o Egito para conseguirem alimentos. Ao chegarem lá, eles dão de cara com seu irmão José e não reconhecem, mas José sim os reconhece. José disse-lhes: traz toda a família de seu pai de Canaã para o Egito. José então revela a sua identidade, eles se perdoam, eles se reconciliam e é assim que termina o livro do Gênesis. A família de Israel está no Egito. Esse é o conteúdo do livro do Gênesis. Nessa sequência, é óbvio que não podemos trabalhar muito nos detalhes e assim por diante, mas agora você já pode ler o livro do Gênesis, entendendo essa sequência, e depois veja os detalhes dessa história fantástica. Nós entramos agora no segundo livro da Bíblia, que é o livro do Êxodo. A palavra êxodo é uma palavra grega que significa saída, exatamente porque ele vai narrar o início dessa saída do povo hebreu do Egito para a terra de Canaã, que é a terra prometida. O livro do Êxodo começa narrando uma história 400 anos depois da família de Israel ir para o Egito. E o que nos diz o capítulo 1 e 2 do livro do Êxodo? Nos diz que sobe ao poder um faraó que não conhecia a família de José e que passa a ficar com medo desse povo numeroso que era o povo dos israelitas. Então ele passa a escravizar esse povo, ele passa a oprimi-los e manda matar os seus primogênitos. Acontece que Miriam, a irmã de Moisés, o pega e o coloca dentro de um cesto em hebraico, teba, que significa arca. E aí tem uma relação com a Arca da Aliança, com a Arca de Noé. Algo muito interessante esse termo hebraico. O coloca no rio Nilo e fica de longe acompanhando o trajeto da criança. A criança chega próximo a filha do faraó, que o pega essa criança e acha que é o presente dos deuses. A irmã de Moisés joga o chavequinho na filha do faraó, até que ela então traz a mãe de Moisés para ser a ama de leite dele. Moisés é criado na corte do faraó, até que um dia ele sai da corte e vai dar uma volta. Ele vê um israelita apanhando de um soldado egípcio. Isso está lá no capítulo 2 do livro do Êxodo. Moisés bate no soldado egípcio e o mata, o que acaba despertando um ódio dos egípcios contra Moisés e um ódio dos israelitas contra também a todo o povo do Moisés. Isso mesmo, pois antes eles eram oprimidos e passaram por humilhações, agora iria piorar e piorar muito. Moisés então foge, indo para a região de Madiã. Lá ele se casa e se torna pastor de ovelhas. Ele vai pastorear as ovelhas de seu sogro. 40 anos vão se passar, já estamos agora no capítulo 3 do livro do Êxodo. Moisés está pastoreando as ovelhas no monte Horebe e vê a sarça ardente, onde Deus o chama e lhe diz que volte ao Egito, porque ouviu os clamores do seu povo e quer libertá-lo da escravidão. Moisés vai meio ressabiado, mas vai. Acontece então a história das pragas, a história do povo passar de pé enxuto pelo mar. Já estamos lá no capítulo 15 do livro do Êxodo agora, e o povo começa a vagar pelo deserto durante 40 anos. Essa história é narrada em Êxodo, a partir do capítulo 15 e seguintes, passando agora pelos outros livros do Pentateuco. Então, o primeiro livro é Gênesis, cuja história já sabemos. Depois vem Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio.
Agora, o livro do Levítico, no centro da Torá, é o momento em que o povo está recebendo de Deus instruções no Sinai. Depois de Levítico, passando então pelo livro dos Números, é o segundo momento dessa epopeia pelo deserto até chegar à Terra Prometida. O livro do Deuteronômio, que vai finalizar o Pentateuco, narra o último dia de Moisés. Os 34 capítulos do livro do Deuteronômio servem apenas para narrar um único dia. Moisés está estepes de Moabe, diante de uma nova geração de israelitas, porque nenhum daqueles que saiu do Egito entrou na terra de Canaã. Deus esperou os 40 anos para o povo morrer no deserto, para eles poderem entrar na terra de Canaã, que era a terra prometida. Inclusive Moisés não entra. Então, no livro de Deuteronômio, Moisés está fazendo um discurso interpelando a lei dada por Deus no Sinai. O último capítulo mostra Moisés subindo ao Monte Nebo e ali ele morre. Mas a história continua através daquele que Deus constituiu como substituto de Moisés. Estou falando de Josué. Josué, ele vai conduzir o povo na entrada de Canaã. Vão acontecer aquelas guerras com a destruição das muralhas de Jericó, a destruição da cidade de Ai. É lá que tem aquelas histórias de batalhas. O povo então vai entrando na terra, e lá pelo capítulo 24 de Josué, depois que o povo já está estabelecido em Canaã, Josué então faz uma assembleia com o povo e diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor, e vocês, israelitas, vão servir a quem? Assim termina aí o livro de Josué. Estamos agora entrando no livro de Juízes, que nos conta sobre o período que conhecemos como sistema tribal. Dando agora uma pausa, vamos pensar nas questões de datas. O êxodo, a libertação do povo da escravidão do Egito, é datado no ano de 1200 a.C. Existem outros que vão datá-lo em 1400 a.C., mas atualmente a maior parte dos estudiosos, por conta de dados presentes nas escrituras, datam ali em torno de 1200 a.C. E também por outras questões que agora não podemos aprofundar. Passam 40 anos, eles entram na terra de Canaã, eles se estabelecem no sistema tribal. Esse sistema tribal, narrado no livro de Juízes e no início de 1 Samuel, vai durar 200 anos. É o período do sistema tribal, período dos juízes. Vamos entender agora isso aqui. No período dos juízes, Israel está agora dividido em tribos da terra. Não existe um rei. Segundo os relatos que estão no começo de 1 Samuel e no livro de Juízes, Deus é o rei. Deus reina sobre o povo. E esse Deus, ele vai levantar alguns juízes para organizar o povo. Seja porque alguém ali, dentre o povo brigou ou por conta de guerras, o que vai acontecer é que esses juízes não são reis. Exatamente isso, não são reis. São lideranças, alguns mais permanentes, outros mais esporádicos, e vão ajudar a organizar o povo. Um exemplo de juiz está na história de Sansão. Sansão era um juiz. Outro juiz foi Gideão, que venceu os madianitas apenas com 300 homens. Foram 12 juízes durante esse tempo em que o povo vivia no sistema tribal. Segundo o livro de Juízes, mas com o passar do tempo, diz a Escritura que o sistema tribal, onde Deus reinava, começou a passar por crises tanto internas como externas, cuja questão não vou me aprofundar agora, mas essas crises levaram parte do povo até um juiz, que ao mesmo tempo era profeta e sacerdote. Esse juiz era Samuel.
Já lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 8, parte do povo vai chegar a Samuel e vai pedir-lhe para ungir um rei que lhes governe. Samuel então vai consultar Deus e ele vai ficar triste com isso, e vai dizer-lhe que unja para o povo um rei, pois não querem mais que ele reine sobre ele. O primeiro rei é ungido, chama-se Saul, que significa hebraico pedido. O povo pediu, Deus atendeu. Vamos ver o que aconteceu nessa história, agora continuando a nossa trajetória. O que aconteceu com Saul? Saul não foi fiel ao desejo de Deus. Ele quebrara uma série de leis estabelecidas pelo Senhor. Ele instrumentalizava o poder. E o que acontece? No capítulo 16 de 1 Samuel, Deus diz a Samuel para ungir um outro rei, o segundo rei de Israel, Davi, que em hebraico significa amado. Samuel vai até a casa de Jessé, pai de Davi, e vê todos os irmãos antes de Davi, e Deus lhes diz que não é nenhum deles. Samuel manda chamar aquele que estava no campo com as ovelhas, e Davi é ungido rei. Aí que está o detalhe. A história vai contar que ao mesmo tempo que Saul era rei, Davi também já tinha sido ungido. E assim, uma rixa entre Saul e Davi surge. Saul começa a perseguir Davi. Existem muitos detalhes legais nessa história. O fato é que depois Saul morre e Davi fica sendo como o único rei. Mas Davi foi grande coisa sim. Basta ler a história e você vai ver que Davi usou muito do seu poder. Um dos exemplos de muitos outros que podemos dar é o fato de que ele pegou Betsabé, isso mesmo, que era uma mulher de Urias, e mandou colocar Urias na frente da batalha para que fosse morto. Então ele pegou a mulher do sujeito e ainda mandou colocar no local mais perigoso da batalha. Davi também quebrou algumas leis que Deus tinha estabelecido, não sendo plenamente fiel. Acontece o seguinte, já no final do livro de Davi, final da sua história, a história de Davi, um dos filhos que ele teve com Betsabé, porque o filho da traição morreu, vai assumir o poder no lugar de Davi. Esse filho é Salomão, o qual vai constituir o templo em Jerusalém. Até então, não existia um templo fixo, único, mas existia o santuário. Salomão não foi também tão bom. Escorregou bastante, colocou o povo a trabalhar de graça para ele, cobrou muitos tributos, muitos impostos do povo, se casou com várias mulheres para fazer aliança de poder, quebrando várias leis do Antigo Testamento, sobretudo a famosa lei do rei, lá em Deuteronômio 17, versículo de 14 a 20, onde diz que o rei não pode multiplicar mulheres, e ele tinha um harém, onde diz que o rei não podia multiplicar riqueza, e ele multiplicou através de impostos altíssimos, e nem mesmo o rei podia multiplicar, segundo a lei do Deuteronômio, carros e cavalos, ou seja, exército. O que fez Salomão? Quebrou todas essas leis. Claro que o povo ia ficar feliz com Salomão, e dentre o povo, depois dessa infelicidade, o povo ficou muito triste com ele. Dentro do povo surge uma figura que fazia parte da corte de Salomão. Ele se chama Jeroboão, que faz, de certa forma, um enfrentamento a Salomão. Salomão vai morrer cerca de 930 anos antes de Cristo, e fica no lugar de Salomão o seu filho, chamado de Roboão. E Jeroboão, que estava enfrentando Salomão, vai tentar um diálogo com o filho de Salomão, Roboão. Nós já estamos lá no livro dos Reis, em torno do capítulo 11, versículo 26. Jeroboão chega a Roboão e lhe pede que pegue mais leve com o povo, pois o seu pai tinha pegado muito pesado. E Roboão vai dizer que seu pai ele ia chicotear realmente com esses escorpiões.
Ou seja, ele iria pegar muito mais pesado ainda. Isso gerou uma crise que levou a uma revolta encabeçada por Jeroboão. E desta revolta surge um dos pontos mais importantes da história de Israel. O reino de Israel se divide em dois. Isso está lá no capítulo 12 do primeiro livro dos Reis. 12 tribos agora foram divididas. No norte ficaram 10 tribos e no sul apenas 2 tribos. O reino do norte passou a se chamar Israel e o reino do sul passou a se chamar Judá. Quem governou no norte com 10 tribos foi Jeroboão e quem reinou no sul foi filho de Salomão, Roboão. A capital principal do reino do norte foi a cidade de Samaria e a capital do reino do sul foi Jerusalém. É aí que começamos a entender o livro dos reis, que vão contar os reis do norte e os reis do sul de modo paralelo. Por isso que quando você abrir a Bíblia no livro dos reis, falará do reinado de um determinado rei em determinado lugar. É contado também nos livros 1º e 2º Crônicas a mesma história de reis, mas a partir de outra perspectiva. Isto não vai ser aprofundado agora, mas é também um tema muito interessante. Então, há reis do norte, há reis no sul. Boa parte deles não será fiel a Deus. Boa parte deles vai pisar no povo, não vai seguir a vontade do Senhor. E esses reis, eles vão ser confrontados pelos profetas. E a partir disso, você vai entender os profetas. Quem são eles? Os profetas são, em suma, pessoas que vão denunciar os erros dos reis e do povo. E vão anunciar uma esperança mais ou menos assim. Se vocês viverem segundo a lei do Senhor, o futuro vai ser bom. Se vocês viverem com a lei, contra a lei do Senhor, o futuro vai ser mau. Esses são os profetas em Israel. E aí precisamos entender uma coisa extremamente importante, senão não entendemos Jesus Cristo. Vamos ver isto agora. Como é que faz? Há 2 extremidades importantes. Nós estamos já falando do livro dos reis, de crônicas também, que conta a mesma história paralela à narrativa, só que de ponto de vista diferente. Os reis de Israel e em Judá eram ungidos. Agora, vamos traduzir a palavra ungido do português para o hebraico. Em hebraico significa Messias. Então, ungido em hebraico significa Messias. Traduzindo a palavra ungido para o grego é Christos, exatamente Cristo. Portanto, a palavra Cristo é igual à palavra Messias, que é igual à palavra ungido. São apenas línguas diferentes. Então vamos relembrar. Saul foi ungido em hebraico. Saul foi Messias em grego. Então, praticamente em grego, ele foi Cristo. Está entendendo agora? Davi foi ungido em hebraico, foi Messias. Em grego, foi Cristo. Com Salomão foi a mesma coisa, e tanto com os reis do norte, com os reis também do sul, eles eram todos ungidos. Era um ritual que se fazia, pegava-se o óleo e derramava sobre a cabeça do rei, pedisse sobre ele a força do Espírito Santo. Com estes ungidos Messias ou Cristos, não fazendo a vontade de Deus, os profetas vão anunciar que é preciso que venha um novo Cristo, um novo Messias, um novo ungido. Estamos já no Novo Testamento. O Verbo se faz carne, habita entre nós. Aí está o ungido, o Messias, o Cristo. Agora entendemos, a palavra Cristo não é um nome próprio de Jesus. Tem gente que acha, por exemplo, que Jesus é Jesus Cristo, porque Cristo é sobrenome. Não. Cristo é um título dado entre outras pessoas ao rei do Antigo Testamento. Ao afirmarmos, portanto, que Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias ou ungido, nós estamos dizendo automaticamente que ele é o rei. E mais, Jesus veio para pregar o reino de Deus.
Você sabia que essa expressão que mais aparece na boca de Jesus? 106 vezes ele fala reino de Deus ou reino dos céus. E quando ele faz isto, está olhando para a experiência do Antigo Testamento, de um Deus que tirou o povo da escravidão, de um Deus que conduziu a terra e começou a reinar sobre o povo. Só que o povo não quis que Deus reinasse mais. Pediram a Samuel para ungir o primeiro rei, Saul, depois veio Davi, logo Salomão, depois houve a divisão em 2 reinos. Jesus está retomando a experiência do Deus que libertou o seu povo da escravidão no Egito. Ele prega o reino de Deus por meio de atos e palavras. A Igreja Católica, nossa igreja, que amamos tanto, tem um documento no Concílio Vaticano II chamado Apostilã Actocitotem. E nele é dito que a pregação de Jesus, o Cristo de Deus, é a pregação do reino de Deus. Jesus usa a expressão reino de Deus mais vezes do que ele fala de amor, mais vezes do que qualquer outra palavra ou expressão. Então, Jesus prega esse reino de Deus com os atos e palavras, entendendo que esse reino de Deus não se concretiza aqui na terra. Quem vai realizar esse reino de Deus inteiramente é o próprio Deus. Podemos falar aí de uma dimensão de céu, de uma dimensão de paraíso, de uma dimensão que chamamos de escatológica desse reino de Deus. Jesus reúne discípulos e dentre esses discípulos ele reúne apóstolos. Jesus prega por conta da sua pregação. Ele morre, ressuscita, sobe aos céus, envia o Espírito Santo para que os discípulos e apóstolos pudessem continuar a pregação do reino de Deus por toda a terra. Aí já estamos falando do livro dos Atos dos Apóstolos, e no decorrer deste livro o que teremos é, sobretudo, Pedro e também Paulo, juntamente com os outros que vão aparecer, dando continuidade a essa pregação do reino de Deus na face da terra. E é durante as viagens de Paulo, faz 4 viagens, sendo que algumas delas falam de 3 viagens, não contando a última, em que ele vai à região de Israel para ir para Roma, onde vai dar a vida no martírio, que ele vai fundando comunidades e depois ele vai, durante as suas viagens, escrevendo as cartas para essas comunidades que ele fundou ou pelas quais ele passou. E aí temos as cartas de Paulo. Com o passar do tempo, os cristãos começam a ser perseguidos pelos romanos e vem o livro do Apocalipse para falar sobre esta perseguição e lançar esperança no coração dos seguidores de Jesus, dizendo: o Deus Todo-Poderoso agirá e nos salvará de mais uma experiência de dor e de perseguição, porque a última palavra na história é a palavra dada por Deus, e a palavra na história é a palavra dada, e a palavra dada por Deus é uma palavra de vitória, é uma palavra de esperança. Deus, de tudo isto agora, sim, nós compreendemos a sequência dos dados da história do povo de Israel, desde Gênesis até o Apocalipse. Ô amado e amada, é assim mesmo, é assim que a Bíblia foi escrita. Agora eu quero dar uma dica a você, quero falar da sequência dos livros da Bíblia que você deve ler. Se você seguir a sequência, terá uma noção de toda a história, e vão sobrar outros livros para serem lidos, os quais estão dentro destes períodos da história que você acabou de conhecer. Vou dar um exemplo antes de falar. Por exemplo, o profeta Jeremias. O profeta Jeremias viveu na época em que o reino foi dividido. Ele vivia num momento conhecido como o exílio da Babilônia. É assim que vamos usar o texto para ir contextualizando o próprio texto. Então, vamos começar a leitura da Bíblia pelo Gênesis, depois vamos para Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Lendo esses livros, começa a história dos patriarcas até chegarem ao Egito, até depois saírem do Egito e entrarem perto da terra de Canaã.
Depois você vai ler o livro de Josué, depois o livro de Juízes, depois o livro de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis. O livro de 2 Reis termina em torno de 586 a.C., quando o reino de Judá vai ser destruído pelos babilônios no famoso exílio da Babilônia. O povo vai para o exílio e volta do exílio anos depois. Aí você começa a ler a história do pós-exílio, que está em Esdras e Neemias, quando vão reconstruir exatamente Jerusalém e o templo de Jerusalém. O povo, depois do domínio persa, que é a época de Esdras e Neemias, será dominado por outro povo, os gregos. O povo de Israel não vai aceitar essa nova dominação, lutando contra os gregos. Isso é narrado lá em 1 e 2 Macabeus. Lendo o 1 e 2 Macabeus, nós temos um período em que o povo vence os gregos, mas surge um outro povo na história que vai oprimir o povo de Israel. Estamos falando dos romanos. Já estamos aí, já no Novo Testamento. No Novo Testamento, leia em primeiro lugar o Evangelho de Marcos, pois ele vai ser a base para você entender Lucas e também Mateus. E depois ler João, logo ler Atos dos Apóstolos, logo os Escritos Paulinos, as cartas católicas e o Apocalipse para finalizar. Aí você tem o roteiro de toda esta história na qual eu te falei. Os outros livros vão depois sendo encaixados nesse período da história. Amados e amadas, essa é a história que a Bíblia conta. Espero ter ajudado, espero ter contribuído para dar exatamente esse ardor, essa docilidade no seu coração. Vamos lá, você já conhece o caminho, conhece o roteiro. Deus está exatamente te chamando agora para conhecer os detalhes. Vamos ler a Bíblia, vamos ter fome de degustar saborosamente essa história, a história de Deus para nós. Ele deixou todos os ensinamentos aqui nessa Bíblia, amado e amada. Vamos tomar posse a cada momento. Vamos agradecer agora e pedindo ao Pai que nos possa dar discernimento, agradecendo por mais um conhecimento adquirido. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ó pão nosso de cada dia, nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.